Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o carona, né? Na verdade, o órgão, adesão do órgão não participante, mas vulgo carona. Vamos lá. A ideia desse vídeo é tentar mostrar para vocês como é que funciona isso na prática, quem pode pegar essa carona, quais são os limites, e vou trazer também um pouco aí até de uns dados históricos, a evolução disso e qual que é a previsão para o futuro, beleza? Então, se esse assunto te interessa, fique comigo nesse vídeo. Eu sou o Henrique Serra e seja bem-vindo à Magna Licitações. Vamos lá, pessoal. Primeiro, eu vou tentar aqui trazer a nomenclatura correta para cada órgão, como se fala na lei. E aí eu tento trazer depois a figura do carona, né? Inicialmente, existe o órgão gerenciador, que é o órgão que ele faz a licitação em si. Então, quando você vai participar, por exemplo, no Comprasnet, quando você loga lá na UG, código da UASG, né? Geralmente são 6 dígitos, vou falar daqui ao serviço, 160466, esse órgão que está realizando a licitação, ele é o gerenciador. Ele é quem está realmente sem ter um servidor dele lá no computador operando a licitação. Então, quem publica o edital, o preâmbulo do edital sai no nome dele, então ele que está realmente fazendo a licitação. Esse é o órgão gerenciador, tá? Existe também o órgão participante. E o que é esse órgão participante? O órgão participante, ele, na hora que o órgão público está realizando uma licitação, ele tem por obrigação, principalmente se for um SRP, de divulgar essa licitação antes de você ficar sabendo, você fornecedor ficar sabendo, ele divulga num sisteminha internamente ali, onde os outros órgãos públicos podem ver, para ver se alguém quer fazer uma licitação junto com ele. Então, por exemplo, se você está licitando esse barquinho aqui, ou se eu, órgão público, estou licitando esse barquinho, eu coloco lá, já fiz a minha pesquisa de preço, já estou com o meu edital pronto, aí eu coloco no sistema. O prazo, se não me engano, são 8 dias úteis de publicação. Ele coloca lá no sistema por 8 dias. Olha, eu estou fazendo uma licitação para barco, um barco assim, 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 assado. Alguém quer participar? Se algum órgão quiser participar, ele manifesta interesse, né? E aí o órgão aceita ou não, aí tem uns critérios para isso, mas quando você vê que existe um órgão fazendo uma licitação, e aí está lá, dos órgãos participantes. Esse órgão participante foi esse cara que viu alguém fazendo a licitação, falou, opa, aquela licitação me interessa também, eu vou entrar como participante, porque aí é economia de gastos e custos para ambos, né? Eu ajudo ele a fazer aquela licitação e em contrapartida a gente divide esforços, né? Ele faz uma parte, eu faço uma parte e ambos têm a mesma licitação. É muito comum você ver licitações assim para material de expediente, órgãos que estão próximos e materiais e serviços que são licitados por praticamente todos os órgãos, tá? Material de expediente é o mais fácil de falar, mas tem outros. Então, você vai ver muitas licitações assim. Existe o órgão gerenciador, que é aquele que faz a licitação. Existe o participante, que quando o órgão está fazendo, ele fala, opa, vamos fazer junto, você faz aí, eu te ajudo nessa, e aí eu te ajudo a fazer o termo de referência, ou então eu faço uma outra e você entra como participante na outra. Então, é uma cooperação que existe entre os órgãos para eles fazerem uma licitação em conjunto, tá? E existe o órgão não participante. E o que é esse não participante? É o vulgo carona, né? O que acontece? O vulgo carona, né, esse órgão não participante, é o seguinte, a licitação já aconteceu, só que aí ele fala, putz, estou precisando desse barquinho. E aí ele fala o seguinte, ele adere a essa ata desse órgão, tá? Agora eu vou tentar me aprofundar um pouco mais nesse carona aqui para te falar algumas coisas. Primeiro, ele não pode aderir a essa licitação depois de realizada, claro, né? Por isso que chama o carona, que ele já pega carona na licitação dos outros. Ele não pode aderir justificando que porque eu não tenho uma. Isso não é justificativa, tá? Um dos motivos que justifica um órgão aderir a uma ata de um outro órgão, pegar essa carona, quando ele comprova, por exemplo, que no preço da região dele é mais caro do que naquela ata que já está pronta. Então vamos lá, vou tentar trazer um exemplo. Faz de conta que existe um órgão aqui que licitou esse barquinho
e saiu por R$10, certo? Tá pronta a licitação lá, tem os órgãos participantes dele, tudo bem, e eu tô precisando de um barquinho igual esse. E aí o que acontece? Eu vou fazer uma pesquisa de mercado aqui e eu vejo que na minha região o preço médio de mercado é de R$15 e na licitação dele é 10. Aí o que eu faço? Pô, lá tá mais vantajoso, uma, porque o preço está mais barato que na minha região, e outra, porque eu vou economizar tempo e dinheiro, porque eu preciso publicar esse edital, preciso imprimir o edital, então fica mais fácil eu aderir essa ata que já está pronta, por isso que é adesão de órgão não participante. Eu não participei do processo, só que eu quero aderir a essa ata. Só que existem alguns pré-requisitos para isso. Qual que são os pré-requisitos? Primeiro, eu como órgão público, eu preciso pedir permissão para o órgão que fez a licitação, ele precisa me autorizar a fazer isso, e além dele, eu preciso da autorização de quem? Do fornecedor, porque o fornecedor em nenhum momento saberia que eu ia entrar, pedir essa carona, e muitas das vezes eu estou numa distância maior, não compensa para ele, então eu preciso do aceite, digamos assim. Digamos assim, não, é do aceite mesmo. Do aceite tanto do órgão público que fez a licitação, quanto do fornecedor que ganhou a licitação. E o fornecedor, ele pode muito bem falar que não, olha, para você não consigo fazer, não consigo entregar, e aí eu vou ter que, eu como órgão público aqui, eu vou ter que achar uma outra licitação que está com preço abaixo dessa minha pesquisa que eu já tenho aqui, ou então fazer a minha própria licitação, tá? E aí muitas das vezes aquele próprio fornecedor, ele vai participar, só que talvez com preço diferenciado, porque a distância para ele é outra, então aí tem alguns motivos que ele pode cobrar um pouco mais caro. Muitas das vezes é frete, tá? Mas só para vocês entenderem como é que funciona essa questão do carona. O fornecedor, você que é fornecedor, você não é obrigado a aceitar o carona, tá? Você pode muito bem falar, não, infelizmente não dá. Não dá, e tá tudo bem. No órgão público ele não vai ficar chateado com você, porque não estava previsto mesmo você entregar lá, tá? Agora você tem que ter em mente o seguinte, quando você aceita esse carona, quando você fornecedor aceita, fala, não, beleza, eu te entrego, é exatamente nas mesmas condições do edital que foi licitado, tá? Então, se o prazo de entrega era 5 dias, suponhamos assim, o prazo é o mesmo, 5 dias. Se você não cumprir, você pode sofrer uma penalização, porque você aceitou, você não era obrigado, você aceitou fazer essa entrega no prazo de 5 dias, que era a mesma do edital. E você não pode negociar coisas diferentes, tá, do que está no edital. Então, por exemplo, por mais que para você seja um prazo de... deixa eu tentar fazer uma outra analogia que não seja prazo de entrega. Seja... Exemplo. Embalagens. Dependendo do seu segmento, embalagem é um ramo que dá muito problema. O cara fala o seguinte, olha, precisa ser embalagens com 10. Só que aí o cara fala assim, olha, eu estou precisando de 7, você consegue fazer com embalagem de 7, embalagem de 5... Não, você não pode negociar nada diferente do que já está ali. Você não pode cobrar um adicional, falar, olha, me paga um pouquinho a mais. Não, tem que ser exatamente nas mesmas condições, tá? Então, é uma dúvida muito comum do pessoal que não sabe como é que funciona isso, achar que pode negociar por fora alguma outra coisa. É proibido, tá, gente? Você tem que negociar exatamente nas mesmas regras, nas mesmas condições de que foi entregue, beleza? Então, a gente já viu aqui que tem o órgão gerenciador, que ele faz a licitação, o participante, que é aquele que ele faz junto, digamos assim, né, mas ele entra na metade do caminho já, e existe o não participante, que é o carona. Agora, uma coisa importante que você precisa saber, existem limites para essas caronas, digamos assim, né? E aí que eu falei que eu vou trazer um pouco do contexto aí da evolução disso aí. Antigamente, um decreto que falava sobre o carona, se não me engano era o 3931, que era o SRP, que ele falava do SRP. E lá ele não estipulava limite nenhum. Então, o que era muito comum acontecer? Uma empresa ganhava uma licitação para vender 10 barquinhos nesse órgão aqui, e aí ele dava carona no somatório que ele vendia 1.000. Por quê? Não tinha limite. Então você imagina que antigamente o cara ganhava uma licitação para 10, e é isso que a gente falava de... quando você ouvia esse termo, tá vendendo ata, comercializando ata, é justamente isso. O que ele fazia? Ele pegava, ganhava essa ata para entregar 10 barquinhos, aí ele ia no outro órgão,
Ou você quer comprar 10 barquinhos, eu tenho uma ata pronta lá, eu entrego aqui nas mesmas condições. Aí às vezes o órgão público tinha interesse, porque era uma... Eu estou dando exemplo do barco, mas pode ser uma coisa que um órgão público geralmente compra, tá? Resma, tá? Muda o barquinho para resma, mas eu vou continuar com o barco que é para vocês entenderem que está na minha mão. Então, falar, você não quer comprar esse barquinho aqui, que eu já tenho uma ata pronta, o preço é um preço bom? Aí o cara, quero, então aceita o carona. Ele ia no outro órgão, ia no outro, ia no outro, ia no outro. Então ele fazia de 10, 1.000, 100, não tinha limite. Então existia muito isso no passado, tá? Então o número de licitações ele era um pouco até restrito em comparados aos de hoje, porque muito órgão vivia apenas desse carona. Como não existia limite, então ele podia ficar aderindo carona para o órgão, não tinha problema nenhum a liberar, porque não acarretava nada para ele, não tinha limite mesmo, então libera, pode pegar carona aí à vontade. E para o fornecedor que venceu por um preço bom, era interessante, mas isso com o tempo foi mudando. Aí veio, acho que se não me engano, o 7892, ou foi um outro anterior a esse, mas vamos lá. Aí veio o 7892, estava falando até hoje. Não, na verdade, o 7892 foi prorrogado, mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Foi estipulado o seguinte, que você não podia pegar, o limite dessa carona agora era estipulado a 5 vezes o valor da ata, então se ele licitou 10, ele podia liberar até 50 em caronas, sendo que cada órgão não podia pegar mais do que 10, porque era o que o órgão tinha licitado. Então ele podia vender 10, 10, 10, 10 e 10, mais os 10 daqui, então ele vendia 60, certo? Foi a restrição que eles fizeram para esse carona. E atualmente o que está valendo é o seguinte, você não pode pegar mais do que o dobro, ele não pode autorizar mais do que o dobro em caronas, então se você ganhou 10, você só pode vender mais 20 em carona. Só que cada órgão só pode pegar metade dessa quantidade. Então, teria que ser 5, 5, 5 e 5. Esse é o máximo que você pode vender em carona, tá? Ainda são quantidades interessantes. Você basicamente licita 10 e tem o potencial de vender 30, tá? Porque você pode autorizar o dobro em carona e até 50% da quantidade para cada órgão. Então, isso é interessante. Tá? Eu acho que a tendência, pela análise do que vem vindo, é eles extinguirem com carona daqui a um certo tempo, tá? Eu acho que a previsão, a ideia é extinguirem, o que eu não acho uma boa ideia, sendo muito franco, tá? Eu acho que a ideia do carona é boa, porque muitas das vezes o órgão público ele precisa realmente, não tem condições de ele fazer uma licitação, ou então é uma demanda pouca para licitação, só que alta para dispensa. Então eu acho que o carona é uma coisa interessante, tá? Ajuda muita gente, muito órgão, e é uma coisa boa para a empresa também. Compensa digamos assim, alguns contrapontos do SRP, tá? O SRP, a gente sabe que ele é um pouco penoso para as empresas, né? Você tem que manter o seu preço durante até um ano, o frete é sempre por sua conta, em todas as licitações, né? Mas você não sabe o quanto que vai pedir, muitos órgãos não colocam o quantitativo mínimo. Então, tem alguns contrapontos ali que eu acho que essa ideia do carona ajuda. Tem que ter esse equilíbrio, porque senão não compensa para a empresa vender no SRP, porque só tem ônus. O fato dela conseguir autorizar para outros órgãos do carona ainda é um bônus, que ainda tem esse contraponto. Minha opinião, claro, né? Tem gente que vai discordar, você é livre para discordar, tá tudo bem, não tá nada errado com isso, mas eu acho que o carona é interessante e que se mantém assim uma margem para o órgão público vender a mais do que o que já está pedido, do que o que está sendo licitado, justamente para ele poder ter esse benefício aí, beleza? E um outro ponto importante que eu preciso falar para vocês é quem pode pegar carona em cada licitação, né? Existe uma grande dúvida de algumas pessoas, algumas empresas, que elas têm algumas atas ganhas, só que ela não sabe se quem pode e quem não pode pegar carona. Vamos lá. Na regra, é o seguinte, quem pode mais, pode menos, digamos assim. Existe um termo jurídico que o pessoal usa, mas a ideia é o seguinte, quanto maior for o órgão público em questões de esfera, ele não consegue pegar para baixo, ele só consegue pegar para cima. Vamos dar um exemplo. Um órgão federal, o Exército, por exemplo, que eu trabalhava, eu não podia pegar carona em licitações, por exemplo, da Unicamp, que era muito próximo do meu quartel ali, era no mesmo município, só que a Unicamp não é um órgão federal.
então eu não consigo pegar carona no órgão dele, a lei não me permite, tá? Mas ele, por ser um órgão, vou dar outro exemplo, vamos lá. Então, um órgão federal, ele só pode pegar carona em órgãos federais, né? Então, vamos lá, eu como exército, eu poderia pegar carona, por exemplo, na aeronáutica, que eu peguei bastante já, na marinha, eu poderia pegar carona deixa eu pensar em outro órgão aqui, no Ministério da Saúde, a gente pegava, no próprio CTI, que era um instituto, um centro tecnológico que tinha aqui também, que tem em Campinas, né, que é órgão federal. Então, eu podia pegar só em órgãos federais. Eu procurava essas licitações quando eu precisava e buscava essas caronas, tá? Agora, vamos pegar uma prefeitura. Uma prefeitura é um órgão municipal. Ela pode pegar em outros municípios? Pode. A lei não proíbe. Ela pode pegar em órgãos estaduais? Pode também, porque é um órgão, né, em esfera, né, esfera estadual, é maior do que ela, então ela pode pegar. Ela pode pegar carona no exército? Pode pegar. Então, os municípios, órgãos municipais, eles são os que têm maior liberdade para pegar carona. Ele pode pegar tanto nos órgãos municipais, no nível dele, nos órgãos estaduais e também nos federais, tá? É o que tem mais amplitude para pegar carona. Claro que você deve estar falando, mas eu trabalho aqui no município tal, eu trabalho no órgão tal e aqui eu não posso pegar carona. Existem alguns estados, alguns municípios, alguns órgãos públicos de maneira geral, que eles regulam isso internamente, tá? Ele cria alguma portaria, alguma coisa, algum regulamento interno, onde ele proíbe que se haja carona. Por exemplo, eu acho que na Unicamp, se eu não me engano, eles são proibidos de pegar carona, independente de quem seja, é um regulamento interno. Eu não sei se é verdade, tá? Eu já ouvi dizer, eu não tenho conhecimento, estou falando aqui apenas para que vocês entendam que alguns órgãos têm esse regulamento interno para inibir o carona. Eu já falei minha opinião, não sou a favor, mas eu acho que cada órgão tem a sua realidade, tem os motivos dele. Então, a ideia é justamente essa, é você entender quais são os limites de cada adesão, o que cada órgão pode aderir, o que ele não pode, e tentar trazer também qual que são a regra, como que isso funciona na prática, tá bom? Vamos lá. Então, vamos recapitular aqui. Quando você participa de uma licitação, e essa licitação ela é federal, você tem que ter em mente, você empresa, fornecedor, que não adianta você oferecer essa ata, digamos assim, vender essa ata, né? A gente fala vender, mas é divulgar essa ata para órgãos, tanto pode, para federais e para estaduais e municipais, porque eles podem aderir. Claro, vai ter que se atentar nesse ponto de que alguns têm regulamentação interna, mas aí o próprio servidor vai te falar lá, o próprio pessoal que está interessado, e o oposto não dá para fazer. Se você vende em uma prefeitura, você não pode pegar essa ata e divulgar, chegar no exército lá e falar, olha, eu tenho uma ata lá na prefeitura, sei lá, X. Infelizmente, ou felizmente, né, o órgão federal ele não pode fazer essa adesão. Por mais que ele queira, por mais que não tenha nenhuma barreira, ele não pode, tá? E atente-se também aos limites, como eu falei. O limite hoje é o seguinte, cada órgão público ele só pode pegar 50% do valor da quantidade da ata, não é do valor, é da quantidade, tá? Então, se você está fazendo uma licitação, ganhou uma licitação, você empresa, ganhou uma licitação com a quantidade de 2, tenha em mente que você só pode autorizar, vender para cada outro órgão, carona, 1. Desses 2, você pode fazer ainda mais 4, né? Você pode vender mais 4, mas de 1 em 1. Mas e se eu ganhei uma licitação onde a quantidade é 1? Infelizmente, não dá para autorizar o carona, então, tá? Se você vendeu um ar-condicionado em um órgão, não dá para autorizar carona, porque o limite é metade. Então, você não consegue vender meio ar-condicionado. Nesses casos, já está implícito, obviamente, que então não dá para pegar carona. Outro ponto muito importante que eu preciso falar para vocês é o seguinte, o órgão público que está realizando a licitação, ele tem que autorizar, e ele autoriza isso em 2 momentos. O primeiro momento que ele autoriza isso é no edital da licitação. Ele tem que prever essa possível adesão. Tá? Então, a maioria dos editais que for sobre o sistema de registro de preços, outro parênteses, galera,
carona só funciona, só existe carona no SRP, tá? No Sistema de Registro de Preços. Não existe carona para licitações convencionais, ordinárias, chame como quiser, mas só existe para o SRP, tá bom? Então vamos lá. Então o órgão público, quando ele faz uma licitação, ele tem que colocar no edital se ele vai autorizar ou não. Então ele vai colocar lá, geralmente é o campo 1 ou 2, no máximo 3. Ele já coloca dos órgãos gerenciadores, dos órgãos participantes, e ele coloca lá, geralmente é o ponto 2, se ele permite ou não o carona. Está autorizado a adesão, ele nunca vai usar o termo carona, tá, galera? Carona é o termo que a gente usa aqui vulgarmente, na brincadeira, mas o nome correto é adesão, né, da licitação por órgão não participante. Então ele vai colocar lá, está autorizado a adesão por órgão não participante, previstos na lei tal, limite, dentro do limite tal. Alguns já colocam só conforme o amparo tal, outros colocam sendo 50% para cada órgão, totalizando não o máximo do que o dobro em adesões ou 200%. Então, cada um coloca de um jeito, mas ele vai ter que prever isso primeiramente no edital. Então, quando você for participar da licitação, se isso não estiver previsto lá, não adianta, não tem como ele autorizar. E depois que acabar a licitação, quando o órgão público, um outro órgão público for pedir essa carona, essa adesão, ele vai precisar do aceite também, tá? E por que alguns órgãos públicos não colocam, não permitem essa carona, não permitem essa adesão? Porque cabe a ele fazer esse controle de quantas ele já aderiu, quantas ele já liberou para carona, quantos já comprou. Então, alguns não querem ter esse trabalho ou não têm condições de ter esse trabalho, de controlar isso. Eu não sei se hoje o sistema é automatizado, mas eu lembro que até um tempo atrás não era. Tinha que controlar isso na mão mesmo, era uma planilha que tinha que fazer. Então, para evitar esse trabalho, o sistema não barrava, né? Então, para evitar esse trabalho, os órgãos públicos muitas vezes não colocavam carona, o que eu acho, como eu já falei, uma coisa ruim, tá? Eu sei que dá um trabalhinho a mais você ter que controlar esse tipo de informação, porque o que acontece? Eu te falei os extremos, os limites, né? Então, se você está licitando 100, ele pode pedir até 50 por órgão público. Mas às vezes o órgão público faz o seguinte, olha, me autoriza uma adesão de 7. Então, ele pode pedir até 50, mas é o limite de 50 para cada órgão e o dobro, né, no somatório das adesões. Então, 7. Então, ele ainda tem para liberar, no caso aí, 193. Entendeu? Então, é um controle chato, porque não é tão simples, não são só 4 órgãos e acabou. Dependendo da licitação, ele vai ter adesão de mais de 100 órgãos. Porque cada um vai pedir uma quantidade. Ele pode pedir até 50, até metade, mas ele pode pedir menos. E geralmente o que acontece? O cara fala, olha, me autoriza 15, 10, 20, 30, e aí para vários itens, né? Às vezes tem uma licitação com 40, 50 itens, me autoriza uma carona de uma adesão, né? De 30 para o item 1, 15 para o item 2, 7 para o item 9, 12 para o item 25. Então, é um controle chato que o órgão público tem que ficar fazendo para não ultrapassar o limite previsto na lei, tá? Como eu falei, eu não sei se isso hoje já está automatizado, se o sistema barra. Até um tempo atrás não estava, então era um trabalho enorme fazer esse controle, porque você tinha que ficar ali realmente monitorando. E muitas das vezes, claro, não era... Isso aqui é só um bastidor para vocês. Muitas das vezes o que acontece? O órgão público ele pediu a gente recebeu muita mensagem lá, isso é tudo via mensagem, né? Pedindo a carona de 50%, 100%, o máximo que ele podia, só que na prática ele não pedia tudo isso, né? Ele se resguardava, na dúvida pede o máximo que eu posso aí para eu poder empenhar. Então é mais chato ainda você fazer isso, porque se você não criar uma planilha, às vezes você olha no sistema e vê quantos que já foram empenhados. Ah, não, então ainda tem um crédito de 50. Só que você liberou para um cara 50 e ele só empenhou 10. Daqui a pouco ele empenha mais 40, aí você libera sem ter esse controle só pelo que já foi empenhado, e aí você já ultrapassa o limite, começa a dar dor de cabeça para o órgão público. Então, basicamente, gente, é assim que funciona, tá? Um pouco do bastidor aí, como eu falei, não sei como é que tá hoje, em questão de se já está automatizado, se o sistema já barra, como é que tá, mas a ideia é que vocês entendam o seguinte, o que vocês precisam entender. Você, fornecedor, só tem direito a vender essa ata no carona em licitações do sistema de registro de preços, tá? Você só pode divulgar essa ata, sim,
para órgãos com uma esfera igual ou superior à do que você venceu a licitação. Se você venceu no órgão estadual, você só pode divulgar essa ata, digamos assim, para carona em órgãos estaduais ou federais. Nunca para baixo, sempre para cima, no mesmo nível para cima, tá? E existe um limite para cada órgão público de adesão de no máximo 50% do quantitativo, tá? Então, esses são alguns... e as condições que são sempre as mesmas, né? Então, esses são alguns pontos que você tem que se atentar. Para você, servidor, o que você tem que se atentar? Que, primeiramente, se o seu órgão, se a sua esfera tem alguma regulamentação à parte falando de que pode ou não aderir a esses caronas, tá? Isso é importante você saber, para você não correr fazer alguma coisa contra a sua própria legislação. Saber desses mesmos limites, que o limite é de 50% para cada órgão público e no total de o dobro para os somatórios de adesões, tá? Então, o máximo, trazendo o exemplo de 100. Se ele citou 100, o máximo de 50 para cada órgão público e no somatório de adesões não ultrapassar 200, tá? Então, é isso que você tem que se atentar e controlar isso, e prever isso tanto no edital e ter essas mensagens. Geralmente, no sistema que eu utilizava era mensagem CIAF, mas alguns órgãos pedem por ofício, alguns e-mail aceitam, então ter isso documentado ali, tá? Tanto para você que pede, tanto para você que autoriza. Você vai precisar ter isso documentado para, se algum dia der alguma dor de cabeça, tanto por parte da empresa que autorizou isso, ou por parte do órgão, você ter o documento ali, beleza? Então, esses são alguns pontos, quem pode, quem não pode, trouxe para vocês aí qual que foi o histórico de adesões, de caronas, como é que ele vem se desenrolando nos últimos anos para cá, e com base no que vem acontecendo, a minha análise é de que em breve eles vão diminuir ainda mais, se não cortar o carona, tá? O que eu já falei também, sou extremamente contra, mas não sou eu que faço as leis, galera. Eu só tento trazer para vocês aqui, trazer uma análise, tentar clarear e tentar fazer com que as licitações sejam melhores, tanto para você que vende quanto para você que faz, tentar facilitar a vida de todo mundo, beleza? Eu espero que tenha contribuído de alguma maneira, eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para o seu aprendizado no mundo das licitações, que esse vídeo tenha te ajudado. Se você precisar de alguma coisa, tiver com alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu respondo, ou dependendo do tema, da complexidade, ou até mesmo de quantas pessoas tiverem com a mesma dúvida, a gente faz uma aula nova aqui, a gente faz um vídeo novo e posta, tá bom? É isso, nos vemos no próximo vídeo e um forte abraço.